Aos 8 anos de idade, Ronaldinho voltou para casa depois de passar o dia todo jogando bola. A cena que encontrou era de choros por toda parte. Seu irmão Roberto, que estava começando a brilhar no futebol profissional, o levou para um canto e deu a notícia que seu pai tinha falecido. Eles tinham se mudado para uma casa nova com piscina, fruto do primeiro grande contrato de Roberto, uma tentativa de tirar Ronaldinho de uma vizinhança cheia de problemas, onde Roberto tinha crescido. Mas infelizmente foi nessa mesma piscina que o pai dele se afogou após um ataque cardíaco, apenas dias depois de se mudarem para a nova casa. A partir desse momento, Roberto assumiu o papel de pai de Ronaldinho. No entanto, mesmo com as melhores intenções, a confiança cega de Ronaldinho em seu irmão acabou sendo prejudicial. Ele cresceu numa espécie de bolha, afastado do mundo lá fora, sem desenvolver muito senso de responsabilidade. Isso acabou não só afetando seu desempenho no campo, mas também deixando-o vulnerável, com o irmão assumindo o controle e eventualmente ambos indo para a prisão, envolvendo uma série de crimes, desde esquemas financeiros duvidosos até falsificação de documentos e até problemas ambientais. Quer saber como o Bruxo, um dos ídolos do Barcelona, estava envolvido em diversos crimes? Então deixa seu like e se inscreve no canal que a gente vai contar tudo aqui. Desde pequeno, Ronaldinho viveu e respirou futebol. Quando ninguém mais queria brincar com ele, ele até improvisava jogando a bola com seu cachorro. Dizem até que ele praticava seus dribles tentando passar a bola entre as pernas do cachorro. Vindo de uma família toda envolvida com esporte e com todos os parentes jurando que ele era o melhor, ele logo se tornou a estrela local. A situação atingiu outro nível, quando aos 13 anos ele virou notícia ao marcar 23 gols numa única partida pelo time juvenil. E ainda mais absurdo, dizem que ganharam o jogo por 23-0. Tudo começou quando o Brasil conquistou a Copa do Mundo Sub-17. Depois desse torneio, todo mundo podia ver que Ronaldinho estava prestes a se tornar o próximo grande astro. E o fato dele ter o mesmo nome do fenômeno só tornava as coisas mais interessantes. Graças ao sucesso no torneio, ele fez suas primeiras aparições pelo Grêmio e rapidamente chamou a atenção ao marcar o gol da vitória, deixando a lenda brasileira Dunga constrangido 2 vezes na final do Campeonato Gaúcho. Esses momentos foram transmitidos repetidamente por todo o Brasil. Contudo, nessa fase Assis não estava mais jogando pelo Grêmio, pois uma lesão no joelho colocou sua carreira em risco. E antes que isso acontecesse, ele decidiu buscar oportunidades na Europa. Em apenas alguns meses, a fama de Ronaldinho disparou, garantindo-lhe um lugar na Copa América de 1999, com o Brasil levando o troféu e Ronaldinho impressionando a todos, mesmo sendo principalmente reserva. Mais uma vez ele usou esse torneio como trampolim. Isso lhe deu a oportunidade de brilhar apenas uma semana depois, quando o Brasil se classificou para a Copa das Confederações. Foi lá que Ronaldinho apresentou seu primeiro desempenho de classe mundial, marcando 6 gols em 5 partidas e conquistando os prêmios de jogador do torneio e artilheiro. Embora o Brasil tenha perdido a final para o México, no ano seguinte ele continuou impressionando cada vez mais, registrando um histórico incrível de 14 gols em 21 jogos pelo Grêmio. Essa performance notável levou a sua primeira grande transferência, indo para o PSG de graça, estrategicamente planejado por seu irmão, que também atuava como seu agente. No entanto, essa transferência deixou um gosto amargo na boca dos moradores da sua cidade natal, que sentiram que deveriam ter garantido que o Grêmio obtivesse algum retorno com a negociação. Seu irmão também se mudou para a França, jogando pelo Montpellier, para ficar ao lado dele. Eventualmente, ele se aposentou aos 31 anos, sentindo que estava se saindo melhor ao lado de Ronaldinho do que em campo. No PSG, Ronaldinho teve sua primeira experiência no futebol europeu, juntando-se a outras lendas, como Anelka, Okocha e até o Pochettino. No entanto, teve dificuldades para se adaptar no início, sendo frequentemente utilizado como reserva, apesar de marcar alguns gols. Houve também desentendimentos com o treinador, que alegava que Ronaldinho estava envolvido na vida noturna da cidade, afirmando que ele não se importava mais com o futebol. Enquanto isso, no Brasil, Ronaldinho já tinha se estabelecido como titular, ganhando a chance de jogar a Copa do Mundo. Desde o início, ele foi incrível, e se há uma palavra para descrever Ronaldinho, seria icônico. Foi exatamente isso que suas performances foram. Na fase de grupos, ele deu um show, marcando e dando assistência nos 45 minutos que jogou contra a China, seguidos por mais assistências contra a Bélgica. O Brasil enfrentou a Inglaterra em um jogo épico de 45 minutos, estando atrás de 1-0. Em apenas de 12 minutos, Ronaldinho brilhou no meio do campo,
dando uma assistência para Rivaldo, e depois marcando um gol icônico de falta, que é considerado um dos maiores da história, e em seguida recebeu um cartão vermelho. Mesmo assim, o Brasil superou as dificuldades e conquistou a Copa do Mundo, tornando-se campeão mundial aos 22 anos. Esses 12 minutos nos deram um deslumbre do que seria a carreira de Ronaldinho, uma montanha-russa de altos e baixos, como nenhuma outra. É fácil reconhecer que, independentemente de seus problemas, sua carreira até aquele ponto foi um sucesso sem precedentes. Aos 22 anos, ele já havia conquistado os 3 principais troféus internacionais, mas talvez tenha sido por isso que sua queda começou tão cedo. Alguns argumentavam que ele já tinha conquistado tudo no futebol. Não havia muito mais o que lutar, e pode ser por isso que não o vimos em seu auge por muito tempo. Na segunda temporada no PSG, as coisas pioraram. Ronaldinho marcou o gol da temporada e foi aplaudido no final da Copa. Mas eles perderam e o PSG ficou na metade inferior da tabela. Suas relações com o clube estavam se deteriorando e ele começou a planejar sua saída. Porém, antes disso, Ronaldinho enfrentou uma última decepção com o Brasil, sendo eliminado da Copa das Confederações nas fases de grupos, chocando a todos. Mesmo assim, a corrida por sua contratação estava a todo vapor. O presidente do Barcelona prometeu aos torcedores a contratação de Beckham, Henry ou Ronaldinho. Com Beckham no Real Madrid e o Arsenal não cedendo Henry, Ronaldinho foi a escolha óbvia, e o Barcelona desembolsou 30 milhões de euros pelo jogador de 23 anos. O palco estava pronto para a próxima fase da carreira de Ronaldinho. Alguns poderiam dizer que escolher Ronaldinho entre os 3 era um pouco arriscado, já que ele não tinha a mesma fama dos outros 2 na época. Mas assim que ele vestiu a camisa blaugrana, tudo mudou. Era como se tivesse destinado, encantando o mundo a cada toque na bola. E isso não são minhas palavras, mas algo que Frank Rijkaard disse logo após a sua estreia. Com 8 gols e 4 assistências nas primeiras 14 partidas, o início foi incrível. No entanto, problemas no tendão de Aquiles o afastaram por um mês, e sua ausência teve um impacto significativo, levando o Barcelona para o 12º lugar. Pode parecer absurdo agora, mas naquela época o Barcelona não vencia o campeonato há 5 anos e não ganhava no Santiago Bernabéu há 7. Os tempos eram difíceis e com uma série de resultados ruins, Ronaldinho teria uma tarefa difícil ao retornar. Quando voltou, no entanto, ele fez parecer fácil, recuperou a equipe instantaneamente, com uma média de 1 gol a cada 110 minutos, pelo resto da temporada. Ajudou-os finalmente a vencer no Bernabéu e ficar a apenas 5 pontos do título. Embora tenha terminado em segundo naquela época, parecia uma vitória. Até Xavi disse que Ronaldinho iniciou a ascensão do Barcelona. Na temporada seguinte, com Samuel Eto'o e Deco ao seu lado, Ronaldinho dominou completamente a liga. No ano novo, o Barcelona já estava a 10 pontos à frente do seu segundo colocado, e o mundo estava rendido. Todos podiam ver a magia de Ronaldinho, que passou de prodígio problemático a uma lenda há pouco mais de um ano. Ele foi recompensado sendo eleito o jogador do ano da FIFA. Independente disso, o ano não saiu como planejado para o Barcelona. Embora tenham conquistado o campeonato após 6 anos, a eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Chelsea deixou todos com a sensação de que tudo terminou cedo demais. Especialmente para o Ronaldinho, que marcou 2 vezes contra o Chelsea, em uma atuação lendária, destacado pelo icônico gol de fora da área de bico. Mas, para compensar essa decepção, ele conquistou a Copa das Confederações no verão, sendo o melhor em campo na final e marcando em todas as 3 partidas finais. Isso somado aos seus gols em 1999, o tornou o artilheiro de todos os tempos da competição. No início de sua 3ª temporada no Barcelona, ele marcou um dos melhores gols de sua carreira, acumulando 13 gols em 12 partidas, em um determinado momento. Ele até marcou 2 gols no Bernabéu, sendo ovacionado pelos torcedores madridistas. Algo raro, pode-se dizer que o único jogador que conseguiu isso antes foi Diego Maradona. Essas realizações lhe renderam o 2º prêmio consecutivo de jogador do ano da FIFA, e a joia da coroa de sua carreira, a Bola de Ouro. Dessa vez, ele conseguiu manter sua forma ao longo da segunda metade da temporada, especialmente na Liga dos Campeões. Marcou o gol decisivo contra o Chelsea nas oitavas de final, além de marcar na fase seguinte e dar assistência no único gol da semifinal contra o Milan.
Ronaldinho marcou ou deu assistência em todos os jogos que disputou na Liga dos Campeões naquela temporada, totalizando 7 gols e 4 assistências em 11 partidas. No final, as coisas tomaram um rumo diferente, com Belletti sendo o herói improvável, já que Ronaldinho ficou fora da súmula, e o Barcelona conquistou a Liga dos Campeões pela segunda vez na história. Após 14 anos, com desempenhos como esses, ele ganharia facilmente seu terceiro prêmio consecutivo de jogador do ano da UEFA, mostrando o quanto era um grande jogador. No final da temporada, o Barcelona venceu o Real Madrid e conquistou o título da Liga com impressionantes 12 pontos de vantagem. Agora, indo para a Copa do Mundo de 2006, parecia que seria o torneio de Ronaldinho, aquele que o estabeleceria como candidato ao título de maior de todos os tempos. No entanto, o Brasil parecia mais um time que estava se conformando, sem a mesma fome de sucesso. Isso se refletia ao estado de espírito que muitos veriam em Ronaldinho nos anos seguintes. Um de seus primeiros escândalos altamente divulgado ocorreu logo depois que foram eliminados pela França, conseguindo apenas um chute no gol. E você? Você mesmo. Quer dar um toque de estilo no seu guarda-roupa? A Ludovico Imports tem as melhores camisetas de futebol para você. Nos siga no Instagram para descobrir mais sobre as melhores camisetas de futebol. Clique no primeiro comentário fixado para ver a nossa coleção. Ludovico Imports. Siga-nos e vista a paixão do futebol com estilo. Ronaldinho então se juntaria a Adriano em uma festa aqui no Brasil, poucos dias depois de decepcionar toda a nação. Os protestos nas ruas foram intensos e chegaram a queimar uma estátua de Ronaldinho em pedaços. Essa cena simbólica representaria uma grande virada na carreira de Ronaldinho, pois naquela época ele parecia estar perdendo a magia que o caracterizava. No campo, o Barcelona terminou sem troféus, levando Frank Rijkaard à demissão. Pep Guardiola chegou e rapidamente disse a Ronaldinho e Deco que os queriam fora do clube, pois seriam más influências para o jovem Lionel Messi. Embora o conselho tenha tentado suavizar a situação, alegando que uma mudança seria benéfica para ambas as partes, Ronaldinho afirmou que nunca quis sair, estava animado para ver sua parceria com Messi. A diretoria, no entanto, admitiu que estavam convencidos de que Ronaldinho já havia passado do seu auge e nunca mais voltaria a ser o que era. E sinceramente, isso não era novidade para ninguém. Desde 2007, jornais e torcedores zombavam de Ronaldinho por causa do seu peso. E olha só, dizem por aí que o Milan nem queria trazer o Ronaldinho, só o fez porque o irmão dele ficava enchendo o saco, e os caras queriam manter a moral com ele. Tipo, estavam expandindo a rede de olheiros deles para o Brasil, e o irmão de Ronaldinho era a peça-chave nesse esquema. Mas a parada é que o Ronaldinho chegou lá no Milan quando o time estava meio quebrado. Os veteranos estavam quase se aposentando, e tinha uns jovens tipo o Pato e o Kaká, e ainda tinha uns caras lendários tipo o Pirlo e o Beckham, querendo mostrar serviço. No primeiro ano parecia que estava meio sem esperança, mas aí teve uma troca de comando e a segunda temporada foi tipo o melhor momento. Ronaldinho acabou sendo o rei das assistências com 18 passes decisivos e fez umas jogadas icônicas. O lance é que ele estava pilhado para a Copa do Mundo de 2010, mas aí o Dunga, o técnico da seleção, deixou o cara de fora. A galera começou a pensar que tinha alguma treta com o Dunga, que ele guardava algum tipo de rancor do Ronaldinho, por aqueles dribles no começo do vídeo, lembra? Só que, mano, olha bem, Ronaldo, Robinho, Adriano e o Pato também ficaram de fora. Todo mundo sofrendo na mão do Dunga, já que estava de saco cheio de jogadores mais interessados em balada do que em jogar. E é sério, o Ronaldinho mostrou de novo que estava certo. Nessa temporada, o cara ficou em forma, perdeu uns quilos, mas quando disseram que ele não ia pra Copa, o cara soltou o freio total. Curtiu o verão só nas festas e os jornais aproveitaram para zoar, tirando foto do shape dele e falando: olha o tamanho desse cara. Ele virou motivo de piada total. Mesmo com as chegadas de Ibra e Robinho, nada parecia ser suficiente para convencer Ronaldinho a ficar. E então, ele começou a planejar seu próximo movimento. Houve conversas com o LA Galaxy, onde ele poderia se juntar a David Beckham novamente. O mais impressionante foi que houve rumores que ele se juntaria ao Blackburn, que foram comprados por uma empresa indiana e estava planejando grandes movimentos. Eles também planejavam emprestar o Beckham, mas não conseguiram garantir nenhum dos dois jogadores e acabaram sendo rebaixados no final da temporada. No final das contas, o Ronaldinho voltou para o Brasil, mas escolheu o Flamengo em vez do Grêmio, causando uma treta com a galera. E agora eu sou
E o irmão dele estava no meio dessa parada toda. No Mengão, o contrato dele tinha até uma cláusula que liberava festinhas 2 vezes por semana, independente dos treinos. Mas nem isso salvou ele, porque ficaram 4 meses sem pagar o cara. Aí ele deu um pé na bunda do Flamengo e foi pro Atlético Mineiro. E lá no Galo, o Ronaldinho jogou muito. Meteu 10 gols, deu 15 assistências e ganhou até o prêmio de melhor jogador da temporada. O cara era fera e botava fé que ia ganhar até a Libertadores. E na competição, ele fez 4 gols e distribuiu 7 assistências, levando o time a ganhar o título. Só que a maré boa não durou muito. Ele se machucou e ficou 3 meses de molho e caiu fora do Atlético Mineiro depois de levar a Recopa Sul-Americana. Daí, depois disso, todo mundo queria o Ronaldinho, até o time da 6ª divisão da Inglaterra. Mas ele decidiu ir para o México, jogando pelo Querétaro. Chegaram até a final dos playoffs, mas não levaram o caneco. Depois voltou para o Brasil, mas não foi nada glamuroso. No Fluminense, a torcida detonou o cara por causa das suas atuações fracas. Ronaldinho aguentou só 2 meses, cortou o contrato de 15 meses e parecia que a sua aposentadoria estava próxima. E no ano de 2018 foi tipo um ano maluco pro Ronaldinho, cheio de tretas e paradas bizarras. Primeiro, o cara se casou com 2 minas ao mesmo tempo. Rolou uma parada de traição e a treta acabou indo pra justiça com a ex-mulher tentando pegar a grana dele. E o lance era que a mãe dele apareceu na TV, contando que tinha 2 quartos lá na casa dele, um para cada menina. Imagina só essa loucura. Aí o Barcelona cortou relações com ele por ele ter apoiado o ex-presidente Bolsonaro. E não parou por aí não. Ele e o irmão foram processados pelo governo por derrubar parte de uma floresta. Tipo, a polícia invadiu a casa deles e confiscaram tudo. Levaram até coleção de carros e joias. E o pior é que tentaram pegar a grana dele, mas descobriram que ele só tinha R$20 na conta. Maluco, parece que o dinheiro dele estava se perdendo em negócios escuros por aí. Tipo um esquema de criptomoeda com o nome dele. Daí teve o lance do Paraguai. Os caras confiscaram até o passaporte. O irmão fez um passaporte falso pro Ronaldinho. Mas imagine os seguranças, vendo o documento do Ronaldinho, olhando pra ele e não acreditando. Imagina, quem não ia reconhecer o Ronaldinho? Por conta disso, os caras foram parar na prisão. Mas aí, Ronaldinho aproveitou e jogou um torneio de futsal lá dentro. E ganhou, fazendo 5 gols. Ronaldinho foi um dos grandes jogadores que ganharam Champions League, Copa do Mundo, Libertadores e ainda o campeonato da cadeia no Paraguai. Depois disso ainda teve uma treta de lavagem de dinheiro, mais gente presa e a galera achando que o irmão dele pode ter alguma coisa por trás disso. Complicado, né? Às vezes parece que o irmão tá só cuidando, mas tá ficando cada vez difícil entender essa treta toda. O Ronaldinho se meteu numa verdadeira novela fora de campo. A parada para saber se o irmão dele está se aproveitando é meio complicada, mas essa relação da família nos negócios sempre são um quebra-cabeça. Tem lealdade, grana e às vezes umas decisões furadas na mistura. Para entender direitinho o que tá rolando, precisa cavar mais fundo essa história toda. Enfim, é triste ver o Ronaldinho, um mito do futebol, encarando tantas confusões e treta na vida após sua carreira. O cara é uma figura complexa. E o legado dele tá cheio de paradas marcantes, tanto dentro quanto fora de campo. Mais um vídeo do canal Guia do Futebol vai ficando por aqui. Já deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e falou!